Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula nossa aula de ciências, professora Daniela. A gente continua hoje falando sobre ecossistemas. A gente falou um pouco sobre biomas e cada bioma tem seu ecossistema. Então agora a gente vai entrar nos ecossistemas para entender um pouquinho de cada um deles, né? E a gente começa com uma pergunta: o que é um ecossistema? Ele corresponde a um conjunto, né, de componentes formados por componentes vivos e não vivos de um ambiente, incluindo também as relações, né, entre esses ambientes, o que acontece dentro desse ambiente, né, onde a gente tem esses componentes. Os ecossistemas, eles apresentam características próprias e se diferenciam com outros elementos que os compõem. São exemplos de ecossistemas: os lagos, recifes, corais, florestas, cavernas, entre outros. Em um ecossistema, os seres vivos interagem constantemente entre si, com os componentes não vivos entre si e com os componentes não vivos ali nele presente. Eu vou mostrar para vocês uma foto dos componentes que a gente está falando, né? Então vamos lá, o que seria um componente não vivo dentro dessa imagem que nós temos? As rochas, as rochas, a água, a claridade da iluminação do sol que a gente está recebendo aqui, são componentes não vivos. O que é um componente vivo? As árvores, os animais, né? As algas que a gente tem, é tudo que tem vida, né? Esses aqui são fatores bióticos também, a gente pode dizer. E os fatores abióticos seriam, no caso, a iluminação, que a gente recebe aqui, né? Os fatores químicos que estão acontecendo. E os fatores seriam os abióticos. E os biótipos seria toda a vida que existe aqui, tá bom? E a gente vai na sequência e vai ver assim, para que esses animais estejam ali, para que todo esse ecossistema, né, aconteça, eu preciso que tenha alimentos. E como que eles conseguem esses alimentos? Eles precisam do alimento para que eles possam sobreviver, desenvolver e se reproduzir. Eles podem obter alimentos, pessoal, de duas formas: produzindo o seu próprio alimento ou alimentando-se de organismo. De acordo com a forma com que eles obtêm os alimentos, os seres vivos são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Aí os seres vivos, a gente começa falando dos produtores. Em sua maioria, eles realizam fotossíntese. Eles utilizam a água, o gás carbônio e a energia luminosa que vem do sol para a produção das substâncias que servirão de alimento, né? Aí na sequência, a gente vê uma imagem de uma cadeia alimentar, onde a gente tem, vou tentar vir com a flechinha aqui do mouse para ver se vocês veem, os produtores. Que seriam os produtores, professora? O que a gente está falando? Que faz a fotossíntese na maioria das vezes? Quem faz? As árvores. Depois a gente tem aqui verduras, a gente tem plantas, né? Aqui. E elas são o quê? São produtores, eles produzem o seu próprio alimento, né? E eles servem para outros animais, né? Para os consumidores. Quem seriam os consumidores, professora? Todos esses aqui que a gente está vendo. Só que tem os consumidores de primeira ordem, os consumidores de segunda ordem e os consumidores de terceira ordem. Por quê? Porque se forma uma cadeia alimentar. No caso, a zebra, ela é herbívora. Ela se alimenta aqui das árvores, né? Aí na sequência, o que a gente tem aqui de segunda ordem? A gente tem a cobra, né? Depois a gente tem quem? Tem a onça. E aí a gente vai indo na sequência de tudo isso. Então vamos lá. Um coelhinho, ele se alimenta da verdura. O coelhinho se alimentou da verdura e ele é os produtores seria verdura, um consumidor seria de primeira ordem um coelho. Só que olha aqui o que pode acontecer. O coelhinho pode ser comido depois pelo gavião. Ele é alimento do gavião, que é um consumidor de terceira ordem. Então, tudo isso faz parte de uma cadeia alimentar, onde a gente tem os produtores, os consumidores, consumidor 1, de primeira, segunda e terceira ordem. Só que depois aqui a gente tem mais um também, que a gente vai ver, que são os decompositores, que não está aparecendo aqui pra gente, mas a gente tem os decompositores aqui no final, tá bom? Então vamos lá, falando um pouquinho mais sobre os consumidores e os decompositores. Primeiro a gente fala mais dos consumidores, que são aqueles que se alimentam de outros organismos
de partes desses organismos, como folhas, frutos, sementes e ovos. São todos os animais, inclusive o ser humano, são consumidores. Então, até mesmo nós, o homem, ele é um consumidor, né? Nós somos consumidores. A gente se alimenta, então, dos produtores. Depois a gente tem quem, pessoal? Tem os decompositores, tá? Tudo isso vai fechando um ciclo, uma cadeia, né? Então, um depende do outro. A gente precisa que tenha o produtor para que a gente consuma, e depois que a gente consumiu, tem que ter os decompositores também. Os decompositores são consumidores que se alimentam de organismos mortos e resíduos deixados pelos seres vivos, como fezes, restos vegetais. Por consumir matéria orgânica morta, os decompositores são essenciais do ecossistema, pois evitam o acúmulo de restos, dejetos, transformando os nutrientes inorgânicos que, liberados no ambiente, podem ser absorvidos pelos produtores. Quer dizer, a hora que eles fazem a decomposição, os próprios produtores podem, quando eles liberam no ambiente, podem usar também, né, para que eles possam produzir, no caso, o seu alimento. São representados por várias espécies, fungos, bactérias, estão presentes em todos os ecossistemas. Então, a gente tem que ter essa harmonia, né? A gente tem que ter o produtor, o consumidor e o decompositor. Então, quer dizer, se faltar algum desse, entra em total desequilíbrio, não tem como, né? A gente precisa do decompositor. Então, vamos lá, foi produzido, a gente pegou o alface, a gente comeu uma parte do alface, tinha uma parte que não estava boa e a gente joga no lixo. Aí, o que acontece? A gente vai precisar de um decompositor, né, para esses restos de comidas, os restos, né, do que a gente falou ali de fezes, de outras coisas, a gente precisa do decompositor. Depois disso, pessoal, tem uma imagem aqui do que nós falamos um pouquinho, ó, dos produtores, né? Vocês veem a imagem aqui da árvore, né? Depois a gente fala um pouquinho dos consumidores, ó. A gente falou, esse é um consumidor herbívoro, esse é um consumidor. Esses também são consumidores, só que este é carnívoro, esse é herbívoro, né? E aí depois a gente tem aqui, ó, os decompositores, que são fungos, bactérias, né? E a gente vê também um pouquinho do que a gente falou de fatores abióticos, né? Abióticos e fatores bióticos. Então, o que seria? Ó, tudo que a gente vê aqui que tem vida são fatores bióticos. As plantas, né? Os animais, aqui no caso os fungos, as bactérias, e depois a gente vê que componentes abióticos seria o quê? Seria que, no caso, a iluminação, a energia que vem do sol, né? A energia de tudo isso. Aqui está uma imagem, então, dos abióticos. E seria isso, pessoal. Aqui está a nossa bibliografia. E por hoje é só. Até uma próxima aula, tá?